Gustavo Faleiro, eu sou jornalista, eu sou fundador e coordenador do Info-Amazônia e também trabalho na Earth Journalism Network, que é uma rede global de jornalistas ambientais. Quando e como surgiu o seu interesse por um jornalismo mais engajado? Então, eu comecei a trabalhar em 2001 com jornalismo econômico, no Valor Econômico. E essa experiência que gerou meu interesse em trabalhar com questões ambientais. Eu não fazia só isso lá no Valor, mas foi lá que eu comecei a cobrir mudanças climáticas, questão do desmatamento da Amazônia. Então, na verdade, o meu interesse inicial foi exatamente essa questão de desenvolvimento econômico e como isso tinha um reflexo na questão ambiental. E a partir desse interesse eu fui estudar, fiz um mestrado em política ambiental que acabou me deixando mais especializado nessa área mesmo. Quando eu ser repórter para você, que ser jornalista para você, como você definiria isso? Para mim, a questão de ser jornalista continua sendo a mesma de sempre. São dois fatores principais. É você ter a capacidade de ter empatia para poder extrair, com mal essa história, essa palavra, mas para extrair uma história. E aí depois saber contar essa história. Porque qualquer história pode ser interessante. Obviamente você sabe que tem algumas que são mais que outras, mas se você consegue gerar uma empatia com o seu interlocutor, né, que é a arte da entrevista, e conseguir tirar aquela história de uma maneira muito sincera e depois contar essa história de uma forma muito eficiente, é sucesso com certeza, assim, você atinge outras pessoas por esse meio. Então, ser jornalista, ser repórter, para mim é isso, contar a história bem contada. Aí os meios que você vai usar e as formas, isso vai continuar mudando sempre. Falou desse processo longo de pesquisa que você fez, tipo um spotlight, você ainda vê, você acha que tem retomar essas reportagens de profundidade que duram meses, anos, você acha que... Eu acho que isso vai sempre ser necessário, assim, não acho que foi deixado de lado, na verdade, assim, eu acho que tem essa dificuldade financeira sempre, mas eu acho que ela vai perdurar e vão ter exemplos fantásticos, assim, para que isso continue acontecendo, porque é necessário. São essas reportagens que, quando saem, você vê que é um fato que te mobiliza, né? Eu ia falar que é um fato inegável, mas sempre tudo pode ser contestado. Mas é uma reportagem perfeita, você reconhece o valor, né, daquela investigação e fica o impacto daquilo, as coisas podem se transformar dependendo da reportagem. Então, uma retomada eu não acho que parou de acontecer. Uma intensificação é possível, vai depender muito do cenário econômico para que isso aconteça, mas o valor social, né, o valor para a sociedade disso está colocado. Isso você citou o Spotlight, eu acho que é o caso que mostra o valor, né, de uma investigação imparcial para a sociedade. E o fato de que estão aparecendo várias iniciativas sem fins lucrativos prova que a sociedade reconhece esse valor social, né, o bem público que é gerado pelo jornalismo imparcial, investigativo. E isso gera oportunidades de financiamento. Ou seja, esse reconhecimento da sociedade pode gerar assinaturas, a questão de financiamento coletivo, doações, fundações que apoiam a investigação ou centros de jornalismo independentes, como já acontece bastante aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e muito mais. Como que é o seu processo de pesquisa e investigação que você está fazendo na reportagem? Então, hoje em dia, assim, muitas das reportagens que eu faço estão baseadas mesmo em olhar grandes bases de dados. Então, a gente... Posso citar o caso de uma investigação que a gente fez no ano passado, que demorou vários meses. A gente, na verdade, tinha uma hipótese de investigar que o investimento do governo federal estava mudando na área ambiental. Nos últimos anos tinha tido uma diminuição dos investimentos. Essa era a nossa hipótese. Então a gente tinha que olhar uma grande massa de dados, 8 anos de dados, até mais um pouco, de duas gestões do governo federal para entender se isso estava acontecendo mesmo. E a gente
foi lá, levantou essas informações, a partir do momento que a gente identificou padrões que tanto correspondiam ao que a gente tinha suposto, ou que na verdade contradiziam o que a gente tinha suposto, a gente tinha que fazer entrevistas e procurar informação para as pessoas para contextualizar aqueles dados. E é dessa maneira que eu acho que é feita a nossa investigação, que foi feita essa investigação e que eu acho que a maioria das investigações que eu tive envolvido foram nesse sentido, assim, algum tipo de material, alguma informação que demandou que tivesse um aprofundamento, né, seja uma base de dados, um relatório, e que depois eu ia procurar fontes para contextualizar essa informação, para ver se explicar algumas daquelas tendências, né? Então, algumas das coisas que a gente mais, né, investigou no ECO, por exemplo, o tempo que eu estava lá, eram áreas que estavam com tendência de aumento do desmatamento. Então, para descobrir a razão por que isso estava acontecendo, aí você ia procurar pesquisadores, pessoas que moravam naquela região, funcionários do banco, você vai conversando com as pessoas e vai montando esse quebra-cabeça. Acho que por aí. Você acha que ainda tem espaço para uma reportagem de profundidade, já que esse jornalismo está sendo muito industrializado, em grande escala? Eu acho que na verdade, esse momento mostra que é um dos momentos mais diversos de investigação jornalística. Você tem que retomar ainda. Uma diversidade muito grande de coisas de qualidade sendo feitas hoje em dia. E, na verdade, uma das coisas que se falava desde o início da internet, né, de que você vai ter nichos de especialidade, né, está se confirmando. Então, hoje quem faz cobertura, por exemplo, do setor judiciário, está conseguindo ganhar espaço. Por exemplo, tem o Jota, né, que é uma agência de notícias focada em cobrir o judiciário. Você vê que eles conseguem gerar, né, reportagens aprofundadas e fatos que acabam influenciando a cobertura geral da grande mídia, né? A grande mídia faz uma cobertura generalizada, digamos assim. Nesse espaço também é que a gente tenta se incluir, né, o InfoAmazônia. A gente se investiu como especialistas da Amazônia como um todo, né? Dos 9 países da Amazônia. E por conta de recursos, nem sempre a gente consegue gerar uma quantidade enorme de conteúdo aprofundado, mas vira e mexe a gente consegue fazer uma reportagem super aprofundada também. Nos melhores casos conseguiu influenciar a cobertura dessa mídia generalizada. Então, eu acho que tem, como eu disse, uma diversidade de atores fazendo reportagens aprofundadas, coisas com muita qualidade, que são consequências do que a internet permite hoje. Tem um fator que traz aqui, tem que ser resolvido ainda, que é a questão de recursos, que sempre vai existir, né? Para fazer uma boa reportagem você precisa de recursos, você precisa de tempo e de recursos, né? No fundo são a mesma coisa. E isso nem sempre está disponível. Então tem a questão do modelo de negócio, como essas pequenas iniciativas ou médias ou novas iniciativas vão se organizar financeiramente para continuar fazendo um trabalho de qualidade. Porque sim, nesse caso, elas vão competir com empresas muito maiores, né, que têm capacidade às vezes de financiar coisas de qualidade.